Poder da oração. Ative esse poder dentro de você. Por que orar? Quais são os benefícios? Bom, assista esse vídeo até o final. Saiba a grandiosidade que você já tem dentro de você. Não perca tempo. Blinde a sua casa, o seu casamento, a sua vida. Interceda sobre você, sobre a sua vida. Aprenda o porquê você deve fazer isso e faça de forma consciente para você viver todos os benefícios do poder da oração, conquistar tudo que ela te permite e que já foi dado como exemplo por Jesus. Agora vamos para o vídeo e eu quero passar hoje para vocês mais 5 dicas, 5 pontos sobre o porquê que a gente deve orar, por que você tem que decidir orar, por que você tem que dizer assim: "Não, eu quero orar, por quê? Porque eu quero acessar esses benefícios". Então bora lá? O primeiro benefício que eu quero passar para vocês hoje, lembrando que esse aqui é o vídeo 2. Então se você não assistiu o vídeo 1, é só procurar aqui embaixo nos vídeos e aí você assiste, tá? Então vamos lá. O item 1, ponto 1 que eu quero trazer para vocês: acessar o céu. Sim, a oração, ela permite você acessar o céu, é trazer o céu à terra, né? Até como diz a oração de exemplo que Jesus deixou para nós, a oração do Pai Nosso, que diz que seja feita aqui na terra como já é no céu, como está sendo feito no céu. E as bênçãos de Deus nos foi dada nas regiões, né? E a gente tem que acessar essas bênçãos, pedir para que Deus, ouça os nossos pedidos, para que os anjos lutem essas guerras por nós quando tem uma luta ainda maior, né, tem oração de guerra, temos vídeos sobre oração de guerra, então assista se você está vivendo uma guerra espiritual. Então é uma forma, a oração é uma forma de levar aos céus os nossos pedidos, as nossas súplicas, o nosso clamor. Então é acessar o céu, é trazer do céu as bênçãos e viver aqui na terra. É ter alinhada a nossa oração, o nosso pedido. É pedir para o Espírito Santo, que é o teu melhor amigo, pegar essa oração e levar para o céu, para que ela seja atendida, né? E para isso, esse poder de acessar o céu é por meio da oração. Então, se dedique, se empenhe a orar de todo o coração. O segundo benefício, o segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui do poder da oração é que ela fortalece o espírito. Sim, porque a gente tem que orar por meio do Espírito Santo. Jesus, quando morreu e foi aos céus, ele disse: "Eu vou deixar, o Espírito Santo de Deus aqui com vocês. Ele vai falar das coisas que eu falei, ele vai lembrar das coisas que eu falei, ele vai te ensinar a orar". É o Espírito Santo que nos ensina a orar. Então ele fortalece o espírito. E quando que eu tenho que fazer isso? Quando eu oro e peço para o meu espírito se conectar ao Espírito Santo de Deus. Então quando você orar, diz assim: "Espírito Santo, quero me conectar ao teu Espírito Santo de Deus, eu quero que o meu espírito esteja conectado com o Espírito Santo de Deus. Para quê? Para governar as minhas emoções, governar a minha meus sentimentos, a minha alma, para que eu tenha o quê? Domínio próprio, certo? Então, a gente se fortalece no Espírito, com o Espírito Santo de Deus. Então, nós nos tornamos mais fortes, a gente tem essa conexão. Até porque, gente, a nossa essência, né, é de Deus, a gente foi feita à imagem e semelhança dele, então a gente se fortalece no Espírito, certo? O terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é liberdade, né, a oração ela liberta. Por quê? Porque a gente confessa pecados, porque a gente aceita Jesus na nossa vida, né, e ele morreu por nós, ele nos perdoou dos nossos pecados, então é a gente viver de forma leve, de forma livre, né, então é ter essa liberdade por meio de aceitar Jesus na nossa vida, de confessar os nossos pecados, de imitar ele. Sabe, gente, é pegar a palavra e usar ela como um manual da nossa vida, né. Provérbios ali tem tantos ensinamentos, tantos princípios, é pegar os princípios bíblicos e trazer para a nossa vida. E aí tu vai dizer assim: "Tá, Gisele, mas aí se eu trago tudo isso para minha vida, como que eu vou ter liberdade?". Sim, porque daí você tem um direcionamento do que é certo, do que funciona, do que vale a pena, do que é bom, do que é do bem, né. Então a oração, ela liberta. A oração, ela até porque a oração, ela tem que ser, uma coisa cotidiana na nossa vida, ela não pode ser nosso último recurso.
né. Até porque como está em Isaías 55:6, a gente tem que buscar o Senhor enquanto a gente ainda pode, e invocar Ele enquanto a gente ainda tem Ele perto. Então é isso que a gente tem que fazer, né. E Mateus 11:12 também diz: "O reino dos céus é tomado à força". Então a gente tem que se dedicar à oração, acessar o céu, fortalecer a gente no espírito, pedir a liberdade de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, nos arrependermos, né, não é também pedir perdão e continuar fazendo, é pedir perdão e se arrepender, é a gente ter a diretriz certa, a matriz que dá certo, que é a palavra de Deus, é colocar os princípios de Deus na nossa vida. Isso sim liberta. É a gente dizer: "Deus, eu sou tua, Jesus, eu sou tua, eu aceito a obra na cruz", e isso é que nos liberta, até porque ele nos tirou das trevas. É essa liberdade que a gente tem que ter, é essa liberdade que a gente tem que buscar, é mirar na vida eterna. E o que que eu tenho que fazer para ter a vida eterna, para ganhar o reino, para entrar no reino dos céus, para servir ao Senhor? É cumprir a palavra, é orar, é me conectar com o Pai, é ter um relacionamento com o Pai, como eu disse no vídeo 1, ter um relacionamento, ter uma intimidade, saber ter essa conexão, né. O item 4, o quarto ponto que eu quero trazer para vocês é de que a oração nos ensina a sermos gratos. Ou seja, é termos um estilo de vida de gratidão. Não é, gente, ficar dizendo hashtag gratidão ou qualquer coisa, ai, sou grata, sou grata. Não, é ter um estilo de vida, de forma específica. Ou seja, não é só pedir, mas é agradecer, Deus, obrigada pelo meu cabelo, pela minha unha. Fui na manicure, fiz a unha, pintei a unha, Senhor, obrigada por eu ter dinheiro para pagar a manicure, obrigada por ter uma manicure para fazer, obrigada porque ela é querida, obrigada porque quando eu vou no salão eu dou risada, eu tomo um café, eu como uma bolacha, né, eu me divirto, eu converso, eu fico mais bonita, eu me acho melhor, eu me acho mais bonita, minha autoestima melhora. Então, obrigada, Senhor, obrigada por eu ter condição de ir, por eu andar, por eu poder, né, pegar o meu carro e ir. Então, a oração, quando a gente tem uma conversa sincera com Deus, a gente vai aprendendo a imitar Jesus e ser grato. Então, é termos o estilo de vida de Jesus, é a gente dar graça, agradecer, ser agradecido, mesmo antes de aqui ainda não ter acontecido. Como eu já falei em outros vídeos, né, principalmente no de oração de guerra, sobre a gente já agradecer a nossa vitória em Cristo. Ele já venceu lá na cruz. E às vezes a gente já recebe uma palavra de uma vitória, só que ainda aqui nesse tempo da terra ainda não aconteceu, mas a vitória já foi dada, ela no nosso tempo não aconteceu, mas ela vai vir. Às vezes demora uma semana, às vezes demora um ano, 2 anos, mas acontece, né. Então ela ensina que a gente tem que ser grato, que a gente pode ser grato, mas isso como um estilo de vida, não é um faz de conta, gente. Não é muitas pessoas que a gente às vezes conhece, sem julgamento, infelizmente, mas de que: "Ai, gratidão, gratidão", mas é só o hashtag gratidão. A gente tem que ter o estilo de vida, é agradecer mesmo de coração, entender que a gente é grato por aquilo, né. E o 5º ponto que eu quero trazer para vocês é que a oração, ela nos ajuda a derrotar o inimigo. Então, um outro benefício, 5º benefício que eu quero trazer para vocês aqui, é que ela nos ajuda no combate, na derrota, na resistência contra o inimigo, né, e principalmente quando você ativa o poder da oração lendo a palavra de Deus, né. Eu fiz aqui alguns vídeos sobre como orar a palavra e é incrível, é o que eu uso para minha vida. Ensino para as minhas alunas no método como orar, como interceder por você, o porquê que você precisa interceder por você, porquê que você precisa fazer, que você tem que se fortalecer. Então a oração, eu dobrando os meus joelhos, eu mostrando para Deus a minha dependência dele, eu vou derrotar o inimigo, né. Eu vou ter mais do que vitória, eu vou viver uma vida abundante, uma vida plena, né, em Deus. Mas por quê? Porque eu derrotei o inimigo por meio de Jesus, né, eu resisti ao inimigo por meio de Jesus, com Jesus, né, por meio da palavra dele, declarando a palavra dele, acessando ao céu dizendo: "Deus, eu tô", né, vamos supor que eu estou orando por uma questão de saúde, "Deus, eu sei que aí no céu não tem doença, eu quero acessar o céu, a bênção do céu, eu declaro que eu tenho saúde divina". Então assim, faça a oração como um estilo de vida. Ore sem cessar, como diz ele, orar sem cessar. Ore a todo tempo, está lavando louça, ore, converse com Deus.
né, bote um louvor, acorde de manhã, bote um louvor na televisão e e vai orando e vai: "Deus, obrigada por eu ter uma louça para lavar, obrigada por eu ter uma família para servir, obrigada por eu ter água encanada, né, por eu estar podendo lavar essa louça, por eu ter uma esponja". Então, assim, vai conversando. E também não precisa só agradecer ali, né, mas dizer assim: "Senhor, eu estou aqui lavando louça, mas eu quero já orar com o Senhor, eu quero pedir, lute tal guerra por ou eu na minha saúde, eu quero que o Senhor lute, que o Senhor atenda o meu pedido, eu quero ser sarada, eu quero ser curada. Se tem alguma coisa que eu precise alinhar a minha vida para que essa questão seja atendida, então, que o Senhor me fale, que o Senhor toque meu coração, que o Senhor me transforme, que o Senhor restaure minha identidade de filha de Deus. Eu aceito ser filha de Deus, eu amo ser filha de Deus. Eu sei que o inimigo já está derrotado, em nome de Jesus, porque é o nome todo-poderoso. Então, você entender que apesar de você poder estar passando uma situação na sua vida, que o inimigo ele já foi derrotado, ele é derrotado por meio da oração. Então, a gente tem que orar, né. O cristão, o adulto faz o que tem que ser feito, né, e a gente tem que inclusive passar, ensinar isso para as crianças, de orar. Eu sempre converso com a minha filha, ela vê, né, as coisas que eu faço, e ela sempre diz assim: "Ai mãe, hoje a prova estava um pouco difícil na escola, mas eu orei, pedi para Deus. Ai mãe, eu fiz tal coisa, vim orando na van para dar tudo certo assim". Então é sobre isso. É você ativar dentro de você esse poder da oração, ter os benefícios e atingir quem está ao redor. E a oração, gente, é uma forma simples, é um coração aberto que você tem que ter com Deus, pedindo o auxílio sempre do Espírito Santo, ele que te conduz, ele te guia, ele te cuida. Mas como isso? Gisele, precisa ser 3 horas por dia? Precisa. Uma oração simples de 5 minutos, você abrindo o seu coração é mais do que suficiente, porque Deus ele quer a tua atenção, teu tempo, teu arrependimento. É claro que a gente tem que priorizar Deus, se a gente quer todos os benefícios da oração e muitos mais, que a oração dá muitos mais outros benefícios, é claro que eu trouxe aqui, pontuei alguns aqui para vocês, mas assim, é um acesso, é uma intimidade com um pai incrível e que a gente tem que ter o quê? Disciplina, a gente tem que se empenhar. "Ah, eu quero ativar esse poder da oração dentro de mim". Ok, é o que eu falo para as minhas alunas, então se empenhe. Né, eu percebo a diferença de umas alunas ou outras, sempre quem tem resultado mais positivo é quem se empenha, quem se dedica, quem prioriza Deus, né. Tem pessoas, gente, que vêm para mim e dizem assim: "Ó, eu não tenho tempo para orar". Eu sempre digo que tempo é prioridade. O que você está dando prioridade? E eu não estou falando no plural, prioridades. Nós temos que dar prioridade a Deus, ponto. O resto, você tem que definir assim: eu todos os dias eu tenho que ler a palavra, eu tenho mas eu não tenho tempo. Ok, então acorda mais cedo. Ah, Gisele, mas pô, daí eu vou acordar muito cedo, 10 minutos, 15 minutos. Não vai fazer tanta diferença. Dorme mais cedo, para um pouco de olhar o celular, cuide, tenha cuidado. Porque o inimigo, quando ele não para você, ele não te impede de orar, ele às vezes te acelera ou ele te distrai. Quando você vê, já passou o tempo e você se distraiu e não consegue orar, ele te acelerou, fez um monte de coisa e tu tens que fazer isso, fazer aquilo. Então, seja organizada, né, para você não estar sempre acelerada e sempre eu tenho que fazer e isso e vamos. Então, assim, tenha calma, se dedique, priorize a oração. Se você quer esses benefícios, então priorize, se dedique, tenha disciplina. Oi, meu nome é Gisele Endes, sou mentora de mulheres, mulheres que querem edificar a sua casa, que buscam ser sábias, que buscam ativar dentro de si o poder da oração, orando sobre o seu marido, intercedendo sobre a sua vida, sobre a sua casa, né? Sabendo, aprendendo a fazer jejum, orar, né, de forma ousada, se posicionar como uma filha amada de Deus. E transformando, assim, todas as áreas da sua vida, né, vivendo a plenitude, vivendo em abundância. Então, se você teve interesse nesse método, poder da oração, e quer ativar dentro de você o poder da oração, clique no link aqui embaixo na descrição do vídeo e acesse Método Poder da Oração. E fique sabendo todas as aulas, todos os benefícios, todos os bônus que você tem nesse método. É incrível, é uma transformação de dentro para fora. Até porque esse canal é cristão, tudo é por meio do Espírito Santo de Deus.
É o que eu fiz para restaurar a minha vida, transformação que eu vivi no meu casamento. Restaurei um casamento, graças a Deus, hoje vivo muito bem. E hoje eu, então, ajudo mulheres a poder orar, declarar sobre o seu marido, vida, prosperidade e tudo de melhor, né, que a gente quer. Então, acesse e saiba mais.